Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos tomar assento. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento com essa igreja, também com a família e o candidato aspirante Josiel. Nós que acompanhamos todo o processo de perto. Pode sentar, pastor. Obrigado. E me lembro até da brincadeira que eu fiz com ele lá no dia que ele foi receber as notas das provas que foram feitas, a avaliação. Eu acho que ele tremeu naquele dia. E hoje está aqui. Essa é uma virada de chave. Encerra-se a etapa de aspiração e agora inicia-se com uma responsabilidade de um peso da vocação que Deus chamou para o santo ministério pastoral e pastorear a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor. E com certeza a nossa ordem está feliz em poder impor as mãos, devido termos sempre o cuidado de não impor as mãos precipitadamente, como foi recomendado pelo apóstolo Paulo. Nós precisamos preservar cada vez mais isso, e não ter pressa de observar, de passar para os candidatos ao ministério pastoral todo o processo que é necessário, baseado naquilo que a palavra de Deus nos traz como instrução e como critérios para todos aqueles que desejam, que almejam o episcopado. Não deve ser feito de forma precipitada, mas deve ser feito com seriedade. E por isso eu louvo a Deus por todos os pastores que aqui estão, de participar de alguma forma, seja através da sindicância, seja através dos exames teológicos. Também o pastor que acompanhou durante todo o processo de aspiração, pastor Zé Marcos, e agora o pastor Regis. Eu tenho certeza que essa caminhada para você, José, não foi fácil, e pode ter certeza que da agora para frente ela se tornará ainda mais difícil, porque pesará o título pastoral sobre a sua vida, não só nesta igreja, mas como na cidade e em qualquer lugar onde você for. Porque é isso, Deus nos chamou para sermos exemplo. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre como deve se portar, as qualificações e critérios que a palavra de Deus estabelece para o ministro, para a liderança da igreja. E é interessante que eu falo aqui também para uma grande quantidade de pastores, né? E não só pastores da nossa ordem, mas pastores também de outras denominações que estão aqui presentes. E falar para pastor nessa ocasião também nos faz refletir, nós pastores, sobre o que como nós temos pastoreado e sobre se nós temos mantido esses exemplos e esses critérios que a Bíblia estabelece, que o Senhor requer de nós. É como pastor que vai falar num casamento e ali se fala sobre as responsabilidades e se faz o voto da aliança e tudo, e nós que já somos casados, quando ouvimos, pensamos e refletimos sobre tudo aquilo que está sendo dito. Será que eu estou vivendo isso no meu casamento? Isso me lembra de quando também fiz os meus votos. É quando nós pastores vamos celebrar um batismo nas nossas igrejas, e quando nós falamos, aqueles que já foram batizados, na renovação ali do pacto que é feito, das responsabilidades daquele que professa sua fé diante do batismo. Hoje também, aos pastores que aqui estão, cabe a nós ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer
a nós sobre aquilo que a palavra do Senhor nos orienta e instrui, também exige que nós sejamos. Isso eu convido a todos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, ao pastor Tito, ao líder Tito, responsável ali para formar uma liderança, estabelecer líderes, presbíteros na ilha de Creta. Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Lembrando aos irmãos que esta é uma das cartas pastorais, juntamente com 1º e 2º Timóteo. É uma carta de Paulo a outro pastor. É uma carta de pastor para pastor. Uma carta de um pastor experiente, de um pastor experimentado, de um apóstolo chamado para pregar aos gentios, a seus discípulos, Tito, Timóteo. E aqui nós vimos, Paulo envia Timóteo com uma responsabilidade de colocar em ordem a igreja que estava estabelecida ali, as igrejas estabelecidas ali naquela região, na ilha de Creta, aos cretenses. E Paulo então coloca Tito ali e diz a ele que ele tem algumas responsabilidades naquele lugar. E dentre essas responsabilidades era de constituir naquele lugar presbíteros, uma liderança. E ele então estabelece nesse texto que nós vamos ler os critérios que Tito deve observar, as qualificações que Tito deveria observar naquele que deseja ser bispo, pastor ou líder. Amém? O texto diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si mesmo, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Amém? Oremos mais uma vez. Pai eterno, obrigado, Senhor, te agradeço por poder fazer parte desse momento e pela grande responsabilidade de poder ministrar a palavra do Senhor nesse momento tão especial para esta igreja e para todos nós aqui presentes. Eu peço ao Senhor que neste momento fale conosco, que tua voz seja audível, possamos ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus neste lugar, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Confesso, irmãos, que eu me sentiria bem mais confortável de estar sentado aqui ou estar sentado aí. Falar para uma igreja madura não é fácil, e também falar para pastores se torna ainda mais difícil. Mas essa foi a responsabilidade que me foi dada, e pela confiança dos meus colegas, eu agradeço a Deus pela grande responsabilidade. Pastores, liderança firme, liderança capacitada, é disso que uma igreja precisa, irmãos. Uma igreja precisa de liderança forte, uma igreja precisa de liderança capaz,
Uma igreja precisa de liderança firme. E Tito tinha essa responsabilidade de nomear pastores, de nomear uma liderança capacitada para aquelas igrejas. E meus irmãos, nós vimos nesta porção da palavra que nós lemos, que aqui existem qualidades que homens que desejam ser líderes, que pastores devem ter. Qualidades, irmãos, que são necessárias para a igreja. Há uma necessidade, e hoje continua tendo essa necessidade das igrejas de terem pastores exemplares, de terem lideranças exemplares, o que não é fácil. E aqui nós temos algumas qualificações, dentre elas, começa logo com qualificações familiares, qualificações, qualidades no seio da família. Aqui diz que se alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Esta é das primeiras qualificações que os líderes da igreja devem ter. Essa deve ser das primeiras qualidades que o pastor deve possuir, meus irmãos, de ter uma vida pessoal e familiar irrepreensível. Irrepreensível é alguém da qual não tem do que ser repreendido. Não significa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas ser irrepreensível é aquela pessoa em que alguém que ninguém tem do que repreendê-lo. É bem simples. Não há do que corrigir essa pessoa, porque ela é uma pessoa que está sendo exemplo, e também na família. Paulo entende, irmãos, que se alguém quer ser pastor, que se alguém quer ser líder numa igreja, esta pessoa ela deve ser primeiro um líder na sua própria casa. Ela deve ser primeiro um líder na sua própria família. A sua vida deve ser, aqui, meus irmãos, na linguagem de Paulo, irrepreensível. E esta, meus irmãos, esta condição, ela começa em casa. Ela começa no lar. Paulo diz que o pastor e os demais líderes devem ser irrepreensíveis como líderes da sua família. Infelizmente, por não se levar em consideração aquilo que a palavra está dizendo, muitas igrejas pecam, cometem o erro de consagrar ao santo ministério pastoral alguém que está com a sua casa totalmente em desordem, alguém que não consegue liderar a sua família, a sua casa. Esta pessoa, ela não está apta conforme as recomendações da palavra de Deus. O líder, ele começa a liderança na sua casa. O líder, ele começa sendo irrepreensível no seio do seu lar. É por isso que esta ordem, ela estabelece também na sindicância pastoral que outros pastores investiguem a vida do candidato, também como ele se porta com a sua família. E uma das coisas que nós fazemos é conversar com a esposa, conversar com filhos, ouvir a igreja sobre o comportamento deste candidato para com a sua família, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, qual a visão que a igreja tem sobre ele com relação à sua liderança familiar. E muitos às vezes são reprovados porque não têm essa qualificação. São homens que desejam o episcopado, mas que infelizmente a sua casa está em desordem. Infelizmente não se vê nele um homem qualificado dentro do seio familiar. Aqui se fala de marido de uma só mulher. Parece algo lógico, e é lógico mesmo, que o homem que deseja ser pastor, que deseja ser líder, ele deve ser o homem de uma mulher só. E existe aqui, é lógico que tem toda uma questão em cima disso. Eu não vou entrar nisso porque nós não temos tempo, da questão se é divorciado, se não é, isso e aquilo, se pode, se não pode. Não, o texto está bem claro, irmãos. Paulo diz que o pastor, o líder espiritual, marido de uma só mulher. Isso qualifica
o homem que é chamado, que é vocacionado para o santo ministério. Fala também dos filhos, que se os filhos forem crentes, que sejam obedientes, que não sejam insubordinados, que não sejam desobedientes, que não sejam acusados de uma vida descontrolada. A ideia é que o pastor e os demais líderes precisam cuidar da sua família, precisam cuidar da sua casa, precisam cuidar do seu lar, que os filhos do pastor, que os filhos da liderança da igreja, que forem crentes, precisam ser educados a viverem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinos das Escrituras. Eu sempre cito o pastor Maurício como um exemplo para mim, porque eu ainda tenho meus filhos pequenos e eu tenho trabalhado para que eles se tornem crentes. Mas o pastor Maurício, que foi quem eu sucedi ali em Altamira, tenho como exemplo os seus filhos, 3 filhos homens, todos os 3 honram a Deus, tementes ao Senhor. Inclusive um deles continua lá comigo sendo ovelha e eu não tenho do que falar dele. Isso é uma característica positiva para o pastor, que tem a sua família em ordem e soube criar os seus filhos. Eu sei, meus queridos, que nem todos os filhos de pastores são crentes. E não é sobre isso que eu quero falar, e nem quero dizer que o pastor é culpado disso e daquilo, não. Porque a salvação é obra do Espírito Santo. O que eu estou dizendo aqui é de um homem que quer ser líder, ele precisa ter filhos onde estes filhos reconhecem nele uma autoridade e são obedientes. E que mesmo que estes filhos não sejam crentes, eles veem no seu pai o ministério pastoral e têm respeito por ele. A liderança começa em casa. E é de fato, irmãos, que nem todos os filhos são convertidos, mas os que são salvos devem agir segundo a Bíblia, segundo a palavra. É isso que Tito está recebendo de recomendação acerca de Paulo, acerca de como deve ser o homem de Deus. Além das qualificações familiares, meus irmãos, Paulo também fala de qualificações administrativas e também de relacionamento. Qualificações relacionais. Dentre as qualificações que Paulo repassou a Tito, na escolha de candidatos à liderança da igreja, estão aqui também, meus irmãos, qualidades que fazem referência a uma vida social, uma vida em sociedade e também de administração do obreiro. Veja que Paulo entende que a liderança, ela tem que ser modelo. A liderança, ela tem que ser exemplo. Isso pesa nas nossas vidas. Pesa porque nós, pastores que aqui estamos, precisamos todos os dias olhar para nós mesmos, fazer uma autoavaliação, uma autoanálise e pensar: eu estou sendo exemplo? Eu estou sendo exemplo nisso? Eu estou sendo exemplo naquilo? Eu estou sendo exemplo em todas as coisas? A qual a palavra de Deus diz que eu devo ser exemplo? Aqui, meus irmãos, além de ser irrepreensível como pai, como marido, Paulo diz que o líder deve ser irrepreensível também como um dispenseiro de Deus. O texto vai dizer, no verso 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, mais uma vez ele repete, seja irrepreensível. Isso aqui, meus irmãos, ele fala como aquele que administra a igreja de Deus. O pastor é aquele que administra a igreja de Deus. Ou vocês pensam que o que acontece aqui na igreja não é responsabilidade do pastor desta igreja? Claro que sim. O presidente da igreja, o pastor da igreja, e geralmente nos nossos estatutos está lá que quem deve presidir a igreja é o pastor da igreja.
Ele é responsável por todas as áreas da igreja e também na administração. E aqui Paulo vai dizer, no verso 7, sobre uma lista de coisas que o líder deve ser e também deve fazer. No verso 8 e verso 9. Coisas positivas e também coisas negativas que ele não deve ser e nem deve fazer. Primeiro eu quero falar sobre as coisas que devem ser evitadas. Primeiro diz que o bispo ele não pode ser arrogante. Arrogante aqui, meus irmãos, iracundo, orgulhoso. É aquela pessoa que ela tem prazer em si mesma. O arrogante é aquele que tem prazer em si mesmo. É aquele que está cheio de soberba. É aquele que não enxerga nenhum tipo de problema em si. Aquele que sempre se enaltece. Aquele que não vê que erra, não enxerga que erra. É aquela pessoa arrogante. Aquele que sempre pensa que a sua opinião é a melhor. É a sua opinião que vale mais. E uma das questões, e olha que faz tempo que eu não leio o nosso código de ética, mas todo candidato deve estudar para poder fazer a prova de ética, e uma das coisas está lá no código de ética dizendo que nós não podemos ser arrogantes e somente a nossa opinião ser válida, mas nós devemos ouvir também os demais. Muitos pastores arrogantes, muitos homens querem liderança e são arrogantes. Eu não sei se foi esses dias que eu ouvi o exemplo de um que se levantou numa reunião e disse: eu que tenho que ser o vice-presidente da igreja, porque eu sou assim, 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 assim. Isso é a atitude de quem é arrogante, de quem é orgulhoso. O líder não deve agir assim. O arrogante, ele só visa os seus direitos, os seus interesses, ele se esquece dos demais. E meus queridos, líderes espirituais da igreja não podem ser arrogantes. Líderes espirituais arrogantes não conseguem servir. E uma coisa que o pastor deve ser é servo. Ele deve pensar: eu sou o maior servo, porque é isso que a Bíblia diz que nós somos, servos. Paulo continua dizendo que outra coisa que deve ser evitada é não ser iracundo ou irascível. Na minha versão aqui vai dizer que ele não deve se irritar facilmente. Sabe aquele irritadinho? Sabe aquele que você não pode fazer e nem falar, tem que pisar em ovos com muito cuidado, porque qualquer coisa ele explode, qualquer coisa ele se irrita. O fulano, você tem que falar com cuidado, com jeitinho com ele, porque ele é meio inflamado. É um pastor irritadinho. Está contra o que a palavra está dizendo. Se ira facilmente, qualquer coisinha ele já está irritado, quebrando tudo. Rapaz, que pastor valente é esse? A Bíblia diz que o pastor não pode ser iracundo. Esse é aquele que tem uma irritação crônica. Ele só vive irritado. Ele não se cura desse mal. É uma pessoa que se ira propositalmente. Não mexe comigo que eu sou meio raivoso. O cara tá pensando o quê? Que eu sou pastor? Não pisa no meu calo não. Que negócio é esse? Pastor zangado é esse, irmãos? Pastor deve ser um homem manso. Não é bobo nem besta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Paulo está falando: ei Tito, ao escolher, evita esses camaradas aí que são meio irritadinhos demais. E às vezes a gente lida com alguns assim, que quando nós vamos lá tentar instruí-los ou falar alguma coisa, ele já se explode logo. Aí a gente fala: tem que ter cuidado com ele, porque ele se explode ligeiro. Ele é irritado. Ele se ira facilmente. Meus queridos, esse tipo de pessoa é aquele que mantém a ira no coração. Não estou falando só de pastor não, tem crente que também é assim. Mantém ira no coração, qualquer coisa ele está irritado, explodindo. Me segura senão eu vou matar. Paulo diz:
Tito, cuidado. Cuidado com esse tipo de pessoa para a liderança. Não pode ser assim. Também não pode ser dado ao vinho. Uma coisa é lógica, ele não pode gostar de beber muito vinho. E a palavra aqui, irmãos, é paróinos. E ela indica alguém que bebe muito vinho. Mas também qualquer pessoa que mesmo sóbria age como se estivesse bêbada. Dr. Mark Lloyd Jones, aos 25 anos, menino estudioso, passou a ser auxiliar do médico da Casa Real. E foi lá quando ele tinha todo um futuro brilhante como médico também. Ele recebeu chamada, vocação ministerial, abandonou aquilo ali, aquela grande carreira como médico, passou a ser um grande pastor. E ele diz o seguinte, quando ele comenta sobre Efésios, que nós não devemos que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, né? E não se embriagar com vinho, onde há contenda. Ele vai dizer que o vinho ou o álcool, ele causa o oposto daquilo que o Espírito Santo faz. Enquanto o Espírito Santo nos deixa sóbrios, conscientes, tementes, sabendo do que se faz, o álcool ele faz o oposto. Deixa a pessoa abobalhada, fora de si. Por isso que o alcoolizado, nós falamos assim, não leve em consideração porque ele está alcoolizado, ele está fora de si. E a palavra aqui dá a entender que tem pessoa que mesmo sem beber vinho, ele parece um bêbado. Tem atitudes indecentes, imorais, vive fora de si. Eu saí de mim, não foi eu mesmo. Paulo está dizendo, ei Tito, evita esses aí. Esses que não têm controle. E ele diz também que não deve ser violento, nem espancador. Mas pastor, por que Paulo escreve isso? Será possível que alguém vai colocar um homem violento, espancador? Como não? De hora ou outra a gente vê na internet pastor indo pra porrada com o outro, rolando na terra, brigando. E aqui na história, alguns pesquisadores vão dizer que alguns irmãos resolviam algumas broncas assim, na pancada. Irmão errou, vamos lá dar uma liçãozinha nele? Aí Paulo fala para Tito, ei Tito, não escolhe esse tipo de gente não, que quer resolver as coisas na pancada, que é espancador, né? Sai desse aí, o que não é, escolhe o que não é violento. Irmãos, tem pastores violentos. E essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não ouvimos o que está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus está recomendando como deve ser o bispo. E continua dizendo que ele não pode ser cobiçoso, de torpe ganância, ou ganancioso. Isso não existe. Pastores gananciosos não existe. Eu e você, nós temos que fugir disso aqui. Hoje mesmo foi hoje, eu acho que hoje que eu mostrei ontem, né? Eu estava mostrando pro Geilson uma frase do John Wesley dizendo: quando eu recebo, quando eu tenho uma quantia de dinheiro, John Wesley falando, quando eu tenho uma quantia de dinheiro, eu logo tento me livrar dele antes que ele tome o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que vive só para juntar dinheiro. A vida dele é movida a isso, a ganhar dinheiro, a juntar dinheiro, a ganhar dinheiro, a juntar dinheiro. Ele não vive para outra coisa. E o pastor, o homem que deseja ser pastor, ele não deve ser assim. Porque senão ele vai entrar em lucros desonestos. Ele vai começar a viver e usar a palavra para ganhar dinheiro. E os cretenses, irmãos, eram famosos por essa falta. Eles tinham essa falha.
Os cretenses, eles consideravam os lucros materiais como muito mais importantes do que a honestidade, do que a honra. Para eles não importava, contanto que eles ganhassem dinheiro. Você já pensou um pastor dando calote em outras pessoas? O pastor não faz isso. O pastor, quando vai vender um carro, se tiver um defeito, ele fala. Ele não engana as pessoas para ganhar dinheiro. Ele não é ganancioso. É isso que a Bíblia está dizendo, que é assim que deve ser. Meus queridos, Paulo começa agora a falar de características que devem ser buscadas por mim, por nós que aqui estamos, por todo crente, principalmente pelos líderes do Senhor. A primeira delas é hospitaleiro, hospitalidade. A palavra aqui no original, ela dá a ideia de alguém que ama os estranhos. É aquele que dá assistência às pessoas. E Paulo sabia muito bem que nos seus tempos, as pousadas, elas eram caras e também sujas, imorais. E por isso Paulo sempre diz, seja hospitaleiro. Porque um cristão que viaja vai precisar de você, vai precisar da ajuda do irmão. E pastores devem ser hospitaleiros. Eu sempre converso com a minha esposa que nós devemos sempre receber as pessoas. Nós devemos sempre acolher as pessoas. Nós devemos sempre prestar a nossa mão amiga a colegas, a irmãos, a pessoas e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Essa é a função do pastor. Lá em Altamira tem muito de pessoas chegar batendo nas igrejas ou na casa do pastor pedindo ajuda. Eu acho que na maioria dos lugares também é assim, porque eles entendem que lá não se deve negar ajuda a ninguém. E uma vez, porque em Altamira tem muito disso, o pastor Maurício sabe, de chegar muito ali perto da rodoviária, muita gente pedindo, e às vezes eles querem dar calote na gente. E eu vi que esse era um deles, que queria me enganar com a história, aquele negócio, e eu falei, meu amigo, hoje eu não posso te ajudar. E ele saiu zangado dizendo, eu pensei que a igreja era para ajudar a gente. Que de fato, a igreja é para ajudar pessoas. E o pastor deve ser hospitaleiro. O pastor também deve ser amigo do bem. É a ideia daquele que ama as coisas boas, daquele que ama o que é bom, o que é do bem. E o oposto também é verdadeiro, ele odeia as coisas ruins. Seja amigo do bem. É o sentido que deve ser aplicado na liderança. E queridos, essas duas qualidades são qualidades que devem ser identificadas perante as pessoas. E Paulo começa a falar agora aquela que deve ser encontrada dentro de si. Dentro de si. A primeira delas é sóbrio. Ser sóbrio, no sentido aqui, é a pessoa que é capaz de controlar cada paixão e instinto do seu ser. Eu não consegui me controlar. Então você não é sóbrio. É aquele que consegue se controlar, é aquele que consegue dominar as suas paixões. Paulo fala de justiça, ser justo. E ser justo perante Deus e perante os homens é dar a reverência a Deus, é dar a reverência aos homens, aquilo que lhe é devido. Assim deve ser o líder. Assim deve procurar ser o líder. E olha, irmãos, quanto pesa quando nós sentimos que nós temos ou tomamos uma atitude injusta. Porque fere uma das qualidades que o pastor deve ter, de ser um homem justo. Paulo continua dizendo que deve ser piedoso. A ideia de santidade, deve ser santo. Alguém que se dedica a Deus, alguém que se dedica à Bíblia, alguém que se dedica à oração.
Eis ali um homem piedoso. Quem é esse? É o pastor da igreja. Um homem piedoso. Um homem de oração. Um homem de Bíblia. Que tenha domínio de si. Esta é a última qualificação que deve ser encontrada dentro de nós. E ter o completo autocontrole, irmãos. Ter o completo autocontrole nas palavras, no trato com as pessoas, no comportamento. Eu perco o controle fácil. É necessário que você tenha domínio de si, como está aqui na palavra. E agora, para finalizar, meus irmãos, Paulo fala de qualidades perante a igreja, para com a igreja. E a primeira delas, e única, é que ele deve ser apegado à palavra fiel e que ele deve ser apegado à doutrina bíblica. Muitas igrejas sofrem, estão sofrendo, e às vezes confundimos inchaço com crescimento pela falta de palavra fiel, pela falta de fidelidade à palavra de Deus, pela falta do compromisso com a doutrina bíblica. Quem é pastor de igreja sabe que hora ou outra nós somos tentados. Há alguns métodos, há algumas visitas, há alguns preleitores, há algumas coisas que estão acontecendo em outras igrejas. Mas o que Paulo está orientando a Tito é que o bispo, o homem de Deus, ele deve permanecer fiel ao que está na palavra de Deus e à doutrina bíblica, ao ponto de ser também defensor desta sã doutrina. E eu sempre digo lá na igreja, irmãos, enquanto eu estiver sendo fiel à palavra, me respeitem. Mas quando eu deixar de pregar a palavra ou fugir dela, vocês têm todo o direito de me corrigir, de me tirar daqui. O púlpito ele deve estar no centro, deve estar no lugar mais alto, porque é a palavra de Deus quem deve ser ouvida, vivida, reverenciada e vivida. É a palavra do Senhor. O ministro, o homem do Senhor deve ser fiel à sua palavra, a palavra de Deus. Exortar os membros da igreja. A função, irmãos, do verdadeiro mestre, do verdadeiro pastor, do verdadeiro pregador cristão, não é levar o homem ao desespero ou a qualquer outra coisa nesse sentido, mas levar o homem à esperança dentro da palavra de Deus. Levá-lo à fé por meio da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer também lá em Timóteo que ele deve ser apto ao ensino. E nós temos escutado cada coisa. Cuidado, irmãos, com pregadores de internet. Você não conhece essas pessoas que estão lá na internet? Se eles têm essas qualidades aqui, você consegue ver isso no seu pastor. Você consegue ver isso na liderança da sua igreja. Se ele tem essas qualidades, você não consegue identificar isso aqui no pregador lá, não. No pregador do YouTube, do canal, disso e daquilo. Não estou desmerecendo alguns. Eu estou falando que às vezes o pastor que está ali lado a lado, ele é desmerecido por um homem que ninguém nem conhece, que está lá na internet, não sabe nem como é que é o trato dele com a família. E nessa noite, queridos, nós com temor do Senhor queremos, em nome de Jesus, enxergar isso no Josiel, e por isso estamos aqui para impor as mãos sobre ele, porque dentro de todo o processo ao qual ele se submeteu, nós observamos, ou pelo menos deve-se ser observado, principalmente pelo pastor que o acompanhou, que é aquele que está mais perto, essas qualificações aqui. E isso é importante, para que lá na frente
não venhamos sofrer, porque faltou isso no homem que foi levantado como liderança na igreja. E tratar problemas e igrejas com problemas, ovelhas feridas, porque não se observou naquele que se impôs as mãos, se este homem estava apto para ser ordenado, para ser consagrado ao santo ministério da palavra. Amém, queridos irmãos? Eu quero assim encerrar esta palavra e fazer uma breve oração e depois passar para o presidente do concílio dar continuidade ao processo. Pai eterno, Senhor, que a mensagem que foi falada nessa noite possa ecoar em nossos corações, nas nossas vidas, e que tudo que tenhamos feito errado venha se encerrar hoje, em nome de Jesus. Leva-nos ao arrependimento e nos leva a uma vida de santidade, uma vida de temor, de referência, em nome de Jesus, aos meus colegas pastores e a mim mesmo, Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, transformar as nossas vidas e não permitir que venhamos fracassar, Deus, nesse ministério a qual o Senhor nos chamou, nos vocacionou. E que nessa noite também, Senhor, este Senhor candidato, este aspirante ao Santo Ministério da Palavra também possa ser achado nele as qualificações. E em nome de Jesus Cristo, que ele seja um homem exemplar para a glória do Senhor. Amém.